simples. No âmbito da ADPF 661 e 663, que são as ADPFs em que o ministro Alexandre de Moraes permitiu a tramitação de medidas provisórias direto no plenário da Câmara dos Deputados. Para que isso fosse feito, e nos termos do ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado sobre isso, duas exigências tinham que ser observadas, duas circunstâncias, duas condições. Primeiro, o estado de emergência em saúde pública, que permanece vigente, já que a portaria que o decretou permanece válida, desde fevereiro do ano passado. E o estado de calamidade pública, esse já não vige mais desde o dia 31 de dezembro. Então, uma das duas condições cumulativas não existe mais, e por essa razão nós estamos pedindo, através dessa petição direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, e através de um mandado de segurança que também estamos impetrando nessa manhã, com o mesmo objeto, nós estamos pedindo que o Supremo Tribunal Federal determine que todas as medidas provisórias que estão em tramitação no Congresso Nacional passem por comissões mistas. A nossa expectativa é que o Supremo determine que não haja votação hoje no plenário da Câmara dos Deputados e que se determine a instalação da comissão mista para que essa medida provisória da Eletrobras e todas as outras passem por comissões mistas, como determina a Constituição. Termino dizendo o seguinte: o argumento de que não é possível fazer comissão mista por causa da pandemia é, obviamente, um argumento falso, já que todas as comissões da Câmara e do Senado estão instaladas, inclusive comissões mistas. Então, se todas as comissões estão valendo, por que permitir o império do relator, um poder absoluto para o relator de uma medida provisória, qualquer que seja, que foi exatamente o que o ministro Luiz Fux, na ADI 4029, determinou que não existisse mais, obrigando as medidas provisórias a passarem por comissões mistas. Esse é o nosso argumento, essa é a nossa expectativa, uma petição simples direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessas duas ADPFs, e um mandado de segurança de livre distribuição, nós não sabemos ainda com quem vai cair. Muito obrigado. Bom, que dia, né, pessoal? Pazuello na CPI por causa da falta de vacina e cloroquina. Polícia Federal atrás do ministro Ricardo Salles por causa da extração e venda ilegal da madeira. Aliás, eu já quero dizer aqui que esses partidos que estão aqui já entraram e já assinaram um pedido de CPI sobre esse tema do Ricardo Salles. E nós vamos, a partir de hoje, intensificar, já tem as 100 assinaturas aqui nas nossas bancadas, mais de 100, nós vamos intensificar, isso é importante, nós vamos intensificar, a partir deste momento, toda a nossa luta para termos na base do governo, porque o parlamentar, ele precisa cumprir o seu papel de fiscalizador, e é importante, para que o país inteiro saiba quem é deputado que assinou, quem não assinou, vamos fazer essa mobilização, para termos as assinaturas suficientes, porque a CPI do Ricardo Salles, da extração ilegal da madeira, precisa sair. Bom, enquanto tem CPI Pazuello no Senado, tem o tema da venda ilegal da madeira, eu vou entregar essa estrutura da Eletrobras, conforme os colegas já colocaram aqui, inadmissível. Então nós temos também, além das duas ações que o deputado Molon já falou, nós temos um outro mandado de segurança, também impetrado nesse momento, porque nós temos 31 medidas provisórias em possibilidade de análise aqui. E 15 são antes da 1031. Então colocar a 1031 é o fura-fila das medidas provisórias. Nós somos contra o fura-fila das medidas provisórias. E é exatamente esse pedido de mandado de segurança que nós entramos agora, para que seja respeitada a ordem de registro cronológico aqui, temporal, das MPs. 3 peças judiciais, uma que é o aditamento que foi feito, há uma reclamação já feita, a outra desde o dia 1º de janeiro, não tem mais decreto de calamidade.
E a resolução é clara: se tiver decreto de calamidade, pode não ter a presencial. Todas as comissões votaram. Essa casa, inclusive, tem demais comissões funcionando pelos problemas. E a comissão que não votou é exatamente a que faz a destruição desse país, por onde passam as MPs. Se tivesse tido o funcionamento desde o 1º de janeiro, deputado Freixo, Monônio e demais lideranças que estão aqui de todos os partidos, do PT, do PSB, do PCdoB, Rede, PSOL, PDT, os partidos todos que estão representados aqui, nós teríamos feito audiências públicas na 1031. Nós teríamos falado com os governadores, nós teríamos andado o país afora para fazer o debate. Não foi possível. Foi com a modalidade atual, inconstitucional, e por isso é o mandado de segurança, foi direto para o plenário, indicado o relator pelo presidente. Isso nós não podemos aceitar. Então acho que esse é o outro elemento. E terceiro, nós vamos tomar todas as medidas possíveis de mobilização, de denúncia, para não ir à votação. Mas nós debatendo, inclusive o Ícaro está aqui, que eu quero saudar, em nome da Associação Nacional dos Engenheiros da Eletrobras, procuraram os partidos e apresentaram uma proposta alternativa que não é a da privatização. Mantém o capital acionário majoritário do Estado brasileiro. É contra a privatização. E vai pegar apenas parte da descotização. E estão colocando em 15% da descotização, que vai permitir, inclusive, mais recursos para os fundos e não vai aumentar o custo para o consumidor. Pelo contrário, diminui. Porque o cálculo pela medida colocada agora vai ter cara aumentar para o consumidor 14%, com mais 7,5%, que é no processo de desconstituição deveria reduzir, não vai reduzir, que era a expectativa, então vai ter mais de 20% de aumento direto, e aquela proposta apresentada, que já está protocolada, em nome de todos os partidos que estão aqui, vai ter redução, que é o grande debate. Então, esse é o tema que nós estamos trabalhando aqui. Contra o fura-fila das MPs, pela imediata instalação de uma CPI para apurar o grande escândalo em relação à madeireira ilegal, tá certo? E hoje a luta contra a privatização da Eletrobras. Gente, bom dia para todos, cumprimentar nossos companheiros líderes dos partidos aqui. Eu acho que essa imagem que nós estamos fazendo aqui hoje, ela é um símbolo da preocupação do conjunto da oposição com relação a esse tema que nós estamos discutindo hoje aqui no Congresso Nacional. Eu acho que desde que nós começamos o processo da pandemia, que nos forçou, e a oposição defende isso, a gente a ter responsabilidade, né, com o isolamento. Esta, eu acho que é a reunião que mais juntou os líderes de todos os partidos presencialmente aqui na Câmara, respeitando todas as regras sanitárias. E o que é que isso quer dizer? Mostra a relevância que nós estamos fazendo em torno desse debate, que é o debate de toda a pauta que está posta aí pelo governo, se não um dos mais estratégicos para o Brasil. Nós estamos falando aqui, como já foi dito, eu não quero ser redundante nos argumentos, de uma empresa que é responsável pelo desenvolvimento do nosso país, que é uma afirmação da soberania do Brasil, que é responsável pela inclusão social de milhões de brasileiros. E que nós temos profundas discordâncias, não só na forma, como foi dito aqui pelos que nos antecederam, como está sendo feito esse debate, através de uma medida provisória, como disse Freixo, que coloca a base na relevância e na urgência, como disse Bolon, e essa base e relevância não tem legitimidade na sociedade hoje, porque não é o que a sociedade espera do debate do Congresso Nacional. O que a sociedade espera de relevante e urgente é a gente apresentar respostas para a vacina, para o auxílio emergencial, que é uma medida provisória que não entra na pauta também, que discuta o valor, que proteja o cidadão, que fale para a geração de emprego para a população, que aponte um caminho para o futuro. Esse debate não é relevante nem é urgente, não poderia ser feito através da medida provisória. E no mérito tem N argumentos aqui, que cada um poderia aqui falar, que não justifica esse processo. Eu quero aqui destacar um, que fala para a responsabilidade que nós vamos ter com as águas do nosso país. A Eletrobras,
é responsável pela gestão de 52% dos reservatórios de água do nosso Brasil. Essas águas precisam ter um uso múltiplo, orientado pelo interesse público. É isso que garante a Eletrobras. Na medida em que a gente privatizar a Eletrobras, nós vamos, na prática, entregar a chave da caixa d'água do Brasil para um privado fazer o uso dessas águas orientadas pelo lucro e não pelo interesse social. Cito como exemplo, por exemplo, a privatização da Chesf, o Rio São Francisco, que é um rio que fala para a unidade do Brasil, cuja aquelas águas servem para gerar energia, mas geram desenvolvimento na economia, com o polo de fruticultura que está lá no sertão de São Francisco, em Petrolina, em Juazeiro, em várias cidades. E mais do que isso que eu queria destacar, aquelas águas estão chegando para o consumo humano, através das obras da transposição do São Francisco. Quem garante que depois de privatizada, que um privado tomar conta da caixa d'água do Nordeste, que é o Rio São Francisco, que aquela água vai servir para tudo isso? É contra tudo isso que nós estamos lutando. Nós queremos garantir um debate, minimamente um debate. Não podemos admitir que em 24 horas, esse relatório foi apresentado ontem às 16 horas, em 24 horas nós fazemos a entrega que não pertence a governo algum, pertence ao Estado brasileiro como uma organização política da sociedade, então ele pertence ao cidadão. E a gente precisa discutir isso antes de fazer essa entrega. É isso. Senhoras, senhores, bem objetivamente, duas denúncias graves. A primeira delas, se reeditou na Câmara dos Deputados o modelo medida provisória Eduardo Cunha. Existe uma tentativa evidente de privilegiar de maneira fraudulenta determinados interesses econômicos com a aprovação da matéria colocada na pauta no dia de hoje. E vamos aos nomes. O senhor Soares, ex-OAS, ligação direta com o relator da medida provisória. E isso tem uma conexão com financiamento privado, e os senhores vão poder fazer essa investigação e ter acesso a essas informações, a um partido político, mais especificamente ao Democratas. Essa não é uma articulação que esteja se fazendo exclusivamente a partir de relações individuais. O relator da matéria, Elmar Nascimento, já tinha tentado incluir os interesses desse cidadão ex-OAS na matéria que trata do marco do gás e não conseguiu. Volta a operar nesse momento no mesmo sentido. Segunda denúncia, bem objetiva. Nas informações que estão circulando, eles colocam para a rede privada, depois da privatização, 45 bilhões de indenização que deveria ser da Eletrobras pública. E isso tem também uma conexão direta com essa articulação com os interesses privados que estão prevalecendo no texto da medida provisória a ser avaliada em plenário. O modelo MP Eduardo Cunha, para beneficiar interesses privados, não pode prevalecer na Câmara dos Deputados. Isso é um escândalo. Bom, o Glauber foi bastante direto na gravidade da situação. Quero cumprimentar todos os líderes, nossos líderes da oposição, minoria, a unidade dos partidos políticos diante desse escândalo da entrega da Eletrobras. Eletrobras que foi responsável, a partir da Eletronorte, por salvar o povo do Amapá quando teve o apagão do início do ano. Eletrobras, que é a sexta empresa mais lucrativa e que o próprio relator reconhece que aumentará o custo de energia em até 14% com a privatização da Eletrobras. E o pior, no momento da pior pandemia da nossa história, que o povo está preocupado com vacina, com auxílio, com sobreviver, eles querem, num modelo antirregimental, furar a fila com a medida provisória, privatizar uma estatal lucrativa
para atender interesses privados. Este relatório, que inclui essas cláusulas que beneficiam diretamente grandes conglomerados econômicos, em particular empresários Suarez, já se via na própria articulação da medida provisória 1031, quando o Eduardo Braga, então senador, fez um lobby para que o governo incluísse Tucuruí dentro da Eletrobras para supervalorizar a Eletrobras e atender interesses privados do seu ex-suplente Lírio Parisotto, empresário conhecido que está sempre querendo isenções e ganhando com dinheiro público em vários estados, como inclusive no Rio Grande do Sul, isenções fiscais, etc. E aqui, numa negociata, se supervaloriza as empresas, as ações da empresa para atender interesses de grupos minoritários no controle acionário, mas que obviamente ganham muito com essa inclusão lá articulada pelo senador Eduardo Braga. Eu e o deputado Glauber também denunciamos isso na CVM e nós temos a convicção de que aqui se une a luta em defesa da soberania nacional, contra as privatizações e para que o povo não pague energia mais cara, mas também a luta contra a corrupção. Bom dia a todos. Creio que quando o ministro Ricardo Salles se referia a passar a boiada, não era apenas sobre questões ambientais. Se referia também a questões relevantes para o interesse do país, questões relevantes para o interesse nacional. Uma matéria como essa, como foi destacado aqui pelo líder Freixo, pelo líder Moron, e muito bem desenvolvida pelo deputado Danilo Cabral, é uma das matérias mais importantes que vem ao plenário desta casa. Uma empresa do porte da Eletrobras, com a importância estratégica que tem, não pode ser privatizada através de medida provisória. Não pode ser privatizada sem um debate amplo na sociedade brasileira. Não pode ser privatizada em um momento econômico como esse, que leva o preço da empresa lá para baixo. E privatizar a Eletrobras é, de alguma forma, privatizar as águas que correm nos rios brasileiros, principalmente naqueles mais importantes, que é onde a Eletrobras, de alguma maneira, se sustenta. O líder Danilo Cabral fez aqui uma intervenção muito importante, que mostra, no nosso caso lá do Nordeste, a importância do Rio São Francisco, que leva água para o Ceará, para a Paraíba, para Pernambuco, para milhões de pessoas. Água para as pessoas utilizarem em casa, água até para as pessoas beberem. Há uma série de projetos de desenvolvimento econômico que estão assentados em vários estados, especialmente na Bahia e em Pernambuco, que se alimentam das águas do Rio São Francisco. Privatizar a Eletrobras é, de alguma forma, privatizar essas águas. E nós não podemos aceitar que uma matéria com essa relevância seja tratada aqui a toque de caixa, através de uma medida provisória, sem sequer a comissão especial tenha se reunido. Ontem que saiu o relatório, não é sequer de conhecimento do plenário. Nós não aceitamos essa situação. O líder Molon já apresentou aqui que encaminhamentos nós estamos estabelecendo e vamos fazer uma dura luta no plenário, na defesa do interesse nacional e do interesse público. Muito obrigado. Bem, bom dia. Primeiro, é uma sequência que eu creio é útil a gente compreender. Eu vou dar um exemplo de privatização. A privatização do maior parque eólico da América Latina, Campos Neutrais, localizado no Rio Grande do Sul, pertencente até então ao sistema Eletrobras. Foram investidos 3 bilhões e 100 milhões na construção. No primeiro ano de funcionamento, deu um lucro em 2015 de 350 milhões e foi vendido por apenas 500 milhões. Ou seja,
não chegou a 20% do valor investido, e comparado com o lucro, dá a dimensão da aberração. Eu quero afirmar, então, que a privatização do sistema Eletrobras conseguirá ser pior do que esta horrorosa privatização. Contra os interesses nacionais, como vários companheiros e companheiras aqui já disse, e, acima de tudo, traduz negócios, como este primeiro caso recente demonstra. O segundo ponto é a questão do método. Quando eu digo que foi planejado, é bom a gente organizar a sequência. Primeiro, não foi instalada a comissão mista. Eu sou líder da minoria no Congresso. Portanto, até o papel de determinadas funções também foi aniquilado no processo. A quem caberia? Ao presidente do Senado. Como cabe ao presidente do Senado instalar a CCCAI, que agora teria um papel frente a essa história de compra de equipamento para fortalecer a perseguição a quem o governo eventualmente queira. Mas a questão é que não se trata de uma ou outra função ficar excluída. O que ficou excluído foi a população brasileira, porque não teve nenhuma oportunidade para saber que o coração da privatização chama-se descotização. Leia-se, aumento das tarifas e aumento do valor de mercado da empresa. Conversando com o senhor relator, ele foi atencioso, mas não nos convenceu. O que ele então disse que é a argumentação do governo? Vendendo a Petrobras, aliás, a Eletrobras. Na verdade, nós estamos tirando o controle do Estado. Para isso, precisa a decisão do Congresso. Mas na hora que virar a participação do Estado, 45%, por exemplo, dali para frente é o Poder Executivo que poderá e vai continuar vendendo, e tudo indica, privilegiando grupos econômicos naturalmente amigos. Sendo assim, qual foi o argumento que o governo buscou desenvolver? Como o sistema Eletrobras está perdendo valor de mercado, então é razoável, na opinião deles e não nossa, que se venda para a Eletrobras então recuperar o seu prestígio. E, com a descotização, o que ocorre? E esse é o argumento central do governo. O valor de mercado da empresa vai aumentar. Eles só não dizem que vai aumentar na mão da iniciativa privada. E dizem mais, que os 45% do governo valerá mais do que vale hoje. Também não dizem que se descotizasse com a empresa estatizada, ao invés do governo ter 60 bilhões em mãos, ele teria 140 bilhões em mãos, e não passar 80 bilhões para a iniciativa privada. E como eu diria, é a pior cereja no pior bolo, mudar o regimento interno. Portanto, nós temos a convicção que esse é o primeiro grande passo de destruição do patrimônio público, porque a Eletrobras, nos últimos 5 anos, em 3 deles, teve lucro acima de 30 bilhões, portanto, não há nenhuma justificativa para privatizar uma empresa altamente lucrativa, que tem dinheiro em caixa. E, finalmente, nós temos que registrar que existe o artigo 12 nessa medida provisória, que vai obrigar, esse é o termo, ainda que fique um pouco diluído, que a União honre os compromissos anteriormente assumidos pelo sistema Eletrobras, inclusive dívidas, mesmo depois dela estar estando privatizada. Portanto, nós corremos o risco, que aí é duplo. Primeiro, pagar aquilo que caberia à iniciativa privada pagar. Segundo, a Eletrobras pode ter recebíveis, e esses recebíveis acabarão indo para a mão da iniciativa privada. É por isso que nós somos contra e estamos fazendo os esforços, todos aqui já relatados. Só para complementar, que é relevante, além de tudo que foi falado e os encaminhamentos que foram feitos pelos líderes, nós vamos divulgar agora a nota assinada pelos 9 governadores do Nordeste, do consórcio Nordeste, mostrando ao país
o risco que o Nordeste brasileiro corre com esta aprovação desta medida provisória. Diz a nota, líder Freixo, Bolonha e demais líderes, diante de todos esses impactos e retrocessos, os governadores de 9 estados do Nordeste entendem que o Congresso Nacional e a sociedade brasileira não podem permitir a privatização das estatais do setor elétrico, somando-se assim aos esforços de tantos brasileiros e brasileiras pela manutenção do controle público sobre a empresa. É a busca incansável pela retomada do desenvolvimento sustentável no nosso país. É uma nota assinada pelos nossos governadores de vários partidos, mostrando, portanto, que essa unidade que esses partidos anunciam neste momento é muito para além daqui do Congresso Nacional. Por isso, esse enfrentamento que faremos hoje, nos termos já levantados pelos nossos líderes aqui. Era isso. Primeiro, eu quero acompanhar essa manifestação contra o retrocesso que nós estamos assistindo, nós estamos vendo todos os dias, relacionado aos direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros, em todas as esferas, em todo o tema. Nós estamos aqui vendo notícias sobre o meio ambiente. E recentemente nós tivemos retrocesso na questão do licenciamento ambiental, flexibilizando cada vez mais regras. Hoje nós estamos vendo uma investigação séria relacionada a quem deveria estar protegendo o meio ambiente e está fazendo link à ilegalidade. Nós hoje estamos na preocupação dessa privatização da Eletrobras. Eu sou da Amazônia, sou do estado de Roraima, sou indígena Wapixana, e sei que da realidade das comunidades indígenas, muitas vezes, que clamam por uma questão de energia sustentável, renovável, e energia, enfim, foi difícil chegar. Alguns programas do passado, como a Luz para Todos, né, conseguiu que algumas comunidades fossem beneficiadas. Mas acredito que se fosse hoje com essa legislação, provavelmente a legislação não chegaria, a luz não chegaria. Chegaria sim um apagão. Porque o que nós estamos vendo, muitas comunidades indígenas remotas, seja ela indígena, quilombola e de comunidades rurais, dificilmente se tem o interesse de levar a energia até aquela coletividade. Nós estamos com certos receios em fazer o que aconteceu, né, no Amapá recentemente, o apagão que existiu, ficou por 15 dias lá, e não havia um interesse por parte da empresa privada que pode vir assumir. Então é o risco que coloca as comunidades mais longínquas, que vivem em áreas remotas, comunidades rurais, que estão longe dos grandes centros urbanos, longe de grandes fábricas e empresas, que têm o interesse, sim, de ficar no controle desse patrimônio brasileiro. Então, eu vou somar aqui a voz, essa preocupação nossa, desse risco que estamos correndo, e fazer com que as pessoas, a sociedade brasileira, principalmente os movimentos que acompanham, porque isso é de interesse de todos, é responsabilidade nossa como parlamentares, mas principalmente da sociedade brasileira, se manifestar, acompanhar e exigir, principalmente dos seus representantes, que tenham responsabilidade na hora dessa votação. E aqui somar também, gente, a voz dos povos indígenas, aproveitar essa oportunidade, que nós estamos vendo cada vez mais sendo ameaçados indígenas aos seus direitos. Isso é uma ação sistemática desse desgoverno que vem aí colocando em risco não somente o patrimônio brasileiro, mas principalmente os direitos das coletividades. Muito obrigada, e aqui eu quero justamente estar junto com a oposição nessa manifestação coletiva. Bom, gente, obrigado. A gente, como lembrou a Joênia aqui por fim, o episódio do Amapá precisa ser lembrado hoje, né? O apagão que atingiu 13 cidades, que levou por 20 dias as pessoas a não terem energia de um sistema privatizado. E quem resolveu, quem foi chamado para resolver foi exatamente a Eletrobras. Então, essa medida é uma medida irresponsável, que nós temos aqui, como já foi explicitado, denúncia do rito e fundamentalmente do mérito. Nós vamos travar um debate político dentro da Câmara, dentro do plenário, mas também na Justiça, porque o interesse nacional
está sendo atingido. E a gente tem proposta, e essa proposta foi apresentada ao relator Elmar. Importante que se diga, e a gente vai apresentar nesse momento. Se alguém quiser mais detalhes da proposta, o próprio autor está aqui, é o Ícaro, que se reuniu com a gente e também com o relator, onde foi explicado. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.